Estamos voltando com o capítulo 9 do livro Nosso Lar. Problemas de alimentação, que você vai ver que não são só de alimentação, não. Os problemas são mais profundos, porque denotam apego dos homens do lado de lá aos seus hábitos, aos velhos vícios. Coisa que pode nos tocar também, hein? Você que está assistindo, se você não se preparar para mudar a sua rotina, do lado de lá, sofrerá bastante, porque vai carregar certos anseios, certos desejos, que não poderá realizá-los sem prejuízo para você mesmo. Então vamos acompanhar aqui, porque vimos no bloco anterior que algumas pessoas, inclusive importantes em nosso lar, também manifestaram publicamente o seu descontentamento. Falaram que seria perigoso, que nosso lar é uma cidade intermediária, não é uma cidade já no plano espiritual, livre dessas fragilidades humanas, que isso poderia prejudicar o perispírito dos que chegam da terra. Paraná, paraná, blá, 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 não é? Vamos então ver agora o que fez o governador. Pegue o texto aí, acompanhe conosco, vamos lá. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam as acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocou os adversários da medida ao palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim um maior número de adeptos. Então, passaram-se 20 anos, 21 anos, depois de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, por fim, o Ministério da Elevação aderiu ao novo regime de abastecimento. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso. Por quê? Porque os espíritos que ali estavam dedicados às ciências matemáticas, eles eram os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos corpos de carne, aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui do mundo espiritual. Achavam que precisavam ter, em termos de alimentação, também os mesmos mecanismos defendidos do lado de lá. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem um minucioso exame. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, tentava considerar as suas argumentações, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Não se esqueça você, querido irmão, querida irmã, que nosso lar não é a casa dos anjos. Ali estão espíritos de vários níveis evolutivos. Estão vivendo suas experiências com os defeitos que carregam. E quando os mais atrasados, os mais inferiores, viram que os membros do Ministério do Esclarecimento
estavam titubeantes, não queriam aceitar, eles se sentiram apoiados, sentiram força. E aí começaram a protestar. Inclusive, como diz André Luiz, estabeleceram um comércio clandestino com as regiões umbralinas, onde os fluidos densos produziam algumas coisas que eram agradáveis aos que tinham entrado em nosso lar, para esta troca, uma promiscuidade nas regiões que circunscreviam a cidade nosso lar. Vejam só o texto no livro. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele então solicitou uma audiência no Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, tomou atitudes. Ele foi com paciência, educando, trazendo pessoas mais elevadas, promovendo excursões dos opositores para que aprendessem em planos superiores, mas a turminha do não quero nada, não quero mudança, não quero esforço, quero continuar sempre como fui, esta turminha tentou criar confusão. E então, usando desta promiscuidade, desta proximidade do Departamento da Regeneração com as regiões umbralinas, começaram a criar uma certa ligação com os irmãos que estavam fora de nosso lar. E isto fez com que os que estavam lá fora, os que estavam longe, quisessem assaltar a cidade, quisessem entrar por essas brechas nas suas defesas fluídicas. Está vendo, querida irmã, querido irmão, quando você, numa casa espírita, vale da fofoca, fala mal dos outros por baixo do pano, quando você, em pensamento ou em atitude subliminar ou clandestina, vai discutindo, falando contra, criando grupinhos, isto é o caminho através do qual as entidades trevosas tentam destruir o núcleo de harmonia. Tem dificuldade? Procure a pessoa responsável, fale com ela. Pergunte por quê. Mas quando você atua de maneira inferior, você é a pedra de tropeço da casa espírita ou da sua igreja. Seja honesto, seja correto, porque pode ser que a treva esteja sendo aquela que você está levando para dentro do grupo onde você está. Nós vamos ver isso no próximo bloco. Fique conosco. Ainda no final do nosso estudo, vamos ver como a energia do bem atua em favor da melhoria de tudo. Fique conosco.